Gente, então nós vamos fazer um passeio rápido. Vamos fazer um short tour no cruzeiro. Aqui nesse tema é coisa mesmo de minutinhos. E eu quero começar com esse desafio da integração, né, da espiritualidade à prática clínica. Esse desafio, gente, vem de um bom tempo já, né? Não começou nos últimos 5 anos ou 10, mas há décadas e décadas e décadas, né? E felizmente agora a gente começa a perceber um certo clarão, aí a possibilidade de integrar a prática clínica à espiritualidade de maneira saudável, de maneira que o paciente possa encarar os desafios pessoais e espirituais também como estratégias de superação e reequilíbrio da saúde, né? Então, por incrível que pareça, gente, esses artigos que eu estou mostrando para vocês, espiritualidade, religiosidade e psicoterapia, hoje no atual Archives of Clinical Psychiatry, que é um periódico da Faculdade de Medicina da USP, recebeu assim um número incrível de views, de downloads. Por quê? Há uma demanda reprimida de profissionais da saúde que querem saber a respeito. Como é que eu integro? Que métodos? Como é que eu faço isso? E essas possibilidades, essa estrutura tem sido construída de uma maneira boa, saudável e crescente. Espiritualidade e resiliência em vítimas de traumas. A maioria das pessoas traumatizadas busca a espiritualidade, a religiosidade e tem experiências espirituais significativas. É bom lembrar que 48% da população geral, quer dizer, mais, vamos dizer, de um terço, para aqueles que não se colocam abertamente, completamente, mas 48% refere que tiveram experiências espirituais significativas e essas experiências modificaram as suas vidas. Então, não são mais, como a literatura científica dizia, experiências anômalas, mas são experiências normais, ao contrário de anômalas. Então é importante a gente considerar essa amplitude também pelos estudos epidemiológicos, os estudos que mostram a prevalência de crenças na sociedade geral, estudos populacionais. Esse artigo, deve a psicoterapia considerar a reencarnação? Tem uma história interessante, né? Porque o antigo diretor, né? o chefe editor da revista Journal of Neuro and Mental Disease, o Dr. Eugene, ficou lá por décadas e décadas como editor-chefe, e ele me encorajava: Júlio, você precisa escrever a respeito, vamos, eu trocava e-mail com ele, etc. Então, eu vou entrar nesse tema daqui a pouquinho, mas eu quero que vocês mantenham essa questão em mente nesses próximos minutos. Será que, de fato, as ciências da saúde mental estão evoluindo para o reconhecimento do ser humano como um ser biopsicossocial e espiritual? Vamos ver as resistências a respeito, né? E depois, ao final, a resposta. A submissão desse artigo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, a neuroimagem durante experiências de estado de transe, quer dizer, durante a psicografia ou a comunicação espiritual, nós temos estudado a neuroimagem, o que acontece no cérebro dessas pessoas. E nós fomos submeter esse artigo aos periódicos científicos depois de realizado. Esse artigo foi felizmente aceito na PLOS ONE, mas depois de uma série de tentativas. Por exemplo, observem as respostas dos periódicos científicos, a gente chama do mainstream, que é aquela corrente central da academia, da ciência. E é importante que a gente publique na academia
na corrente central, porque, caso contrário, a gente fica falando em periódicos, outra vez, fora da corrente central. Então, a gente precisa falar, gente, para quem não está aberto ainda. A gente precisa sensibilizar a atenção das pessoas que formam opiniões no meio acadêmico e paradigmas, e propagam paradigmas, e que estão dentro da academia, e não fora da academia. Porque fora da academia, todos falam o que bem quiserem. Mas lembrem-se, qual que é a nossa responsabilidade? Colocar esse tema dentro da academia, para que os nossos filhos cresçam, se formem com esse tema absolutamente natural, espontâneo. Quer dizer, isso pode ser conversado, abordado de uma maneira muito mais tranquila em comparação com o que foi na geração dos meus pais ou na minha geração, né? A esperança é essa, que o tema cada vez mais possa se abrir de maneira confortável. Então, só algumas falas interessantes aqui de respostas desses periódicos científicos com alto impacto, né? São periódicos indexados e que são muito lidos. Por exemplo, muito obrigado por submeter o manuscrito Mediunidade, tal. Embora a análise seja interessante, nós sentimos que o escopo do foco do seu artigo pode ser mais apropriado para um jornal mais especializado. Quer dizer, eles vão jogando para a lateral, né? Quer dizer, ó, é interessante, é legal, mas olha, tenta outro jornal, tenta outro periódico. Isso foi há 2 anos. Esse aqui, Trends in Cognitive Science, que também é um periódico central, com alto impacto, tal. Falou assim, oferece os melhores votos para você submeter o seu manuscrito em outro lugar. Tipo, aqui não. O manuscrito é legal, é interessante, o método usado, papapá, mas aqui não, vai para um outro lugar. Isso para dizer, gente, que o tema é controverso ainda. Não é um tema fácil de navegar. Archives of General Psychiatry, que é um periódico de psiquiatria muito legal, tal, né, alto impacto, tal. Entende que a decisão vai desapontar você, mas sente que o seu trabalho, assim como o dos seus colegas, deve ser publicado na literatura. Quer dizer, embora eu desaponte você, a gente acha que o seu trabalho deve estar na literatura. Quer dizer, é um contrassenso diante justamente do preconceito prevalente desses trabalhos, da receptiva desses trabalhos. Esse artigo também deve considerar a reencarnação, deve considerar a psicoterapia, a reencarnação. Também foi o maior auê, né? Porque o Eugene, que ficou por décadas como editor-chefe, trocava e-mails comigo, a gente falava, tal. Bom, vamos lá, submete. Só que aquele negócio, né? Você cuidar da vida familiar, do consultório, da sua vida espiritual, da vida científica. Os meus papers levam muito tempo para serem escritos, etc. Quando eu escrevi, mandei, submeti o artigo, foi o não mais rápido que eu recebi na minha vida. Mas não demorou um dia. No dia seguinte, não, o seu artigo não foi aceito. Assim, pô, não é possível. E aquela história toda, tal, do Eugene e tal. Aí eu fui ver que o doutor Eugene tinha morrido. E entrou um outro editor. Aí esse editor John Talbot, que é o atual editor desse Journal of Neuromental Disease. Aí eu fui conversando com ele e tal, olha, eu conversei com o doutor Eugene, aí mandei, copiei os e-mails, tal. Foi o reaceite também histórico mais rápido que acho que aconteceu na história do periódico, porque eles de rejeitado, tem vários níveis, né? Você pode ser rejeitado, ou com pequenas mudanças, ou grandes mudanças, etc. De rejeitado passou a pequenas mudanças. Então, passou para o revisor, eles fizeram os pareceristas lá, as sugestões,
e foi aceito logo em seguida. Isso para dizer o seguinte, gente, para publicar nessa área precisa persistir, precisa argumentar. Essas falas todas que eu coloquei aqui foram falas que eu respondi. Né? Olha, você está sendo contraditório, porque você quer que a gente coloque num outro lugar, mas por que não nessa revista, nesse periódico, e trazendo argumentos? E eu vou escrever um livro ainda a respeito, porque é uma história, assim, para não ser trágica, é muito cômica, né? Quer dizer, os nãos e os porquês dos nãos a esses artigos que envolvem espiritualidade ou mesmo reencarnação, temas que para a gente são assim, naturais, mas para a academia, para a corrente central, são temas polêmicos ainda, né? Então, transtornos ansiosos, como o pânico, tem relação com componentes de espiritualidade, religiosidade? Sim, é evidente que sim. Né? E por isso a terapêutica, que promove um questionamento à própria sabedoria espiritual do indivíduo, onde quer que esteja a origem daquele pânico, a origem da fobia, essa sabedoria espiritual pode buscar. E nós propomos justamente nesse artigo, deve a psicoterapia considerar a reencarnação o método para isso, que é o método da Maria Júlia, que aqui está sentada e que felizmente tem contribuído com muitas pessoas, e na década de 80, de 90, até há 15 anos aproximadamente, deu formação a muitos terapeutas que hoje propagam essa ferramenta que felizmente tem ajudado muitas pessoas. Esse é um exemplo curtinho, que vocês podem ver no meu site também, de como essa abordagem pode favorecer as percepções esclarecedoras, trazendo assim ferramentas práticas para o indivíduo modificar o seu comportamento. Ação transformadora. Quer dizer, quando eu localizo a origem da minha dificuldade, eu consigo me desidentificar dessa origem, atualizando a minha percepção em relação ao que eu vivo hoje, sem reencenar a situação dolorosa, traumática. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa, de uma paciente que, claro, me deu autorização para publicar esse caso clínico e que manifestava o pânico, né, um medo terrível, uma sensação de fragilidade diante de vários e vários episódios. Ela se vê como uma criança perdida num lugar aberto, 4 anos de idade. Vem uma grande emoção. Estou procurando a minha mãe. Tem algumas construções de madeira, umas casas, sei lá. Eu sou a criança. Estou procurando a minha mãe. Tem gente correndo, é um lugar de perigo, é um campo de concentração. Como você se sente? É muito desespero, pânico. Estou desesperada. Meu Deus, estou sozinha, mas não saio daquele lugar. Eu só corro, ninguém me vê, as pessoas não param. Que pensamentos acompanham você nesse momento? Alguma coisa muito ruim vai acontecer. Eu acho que eu vou morrer. Eram justamente os pensamentos que vinham à mente dessa paciente nas situações de pânico. Uma coisa muito ruim vai acontecer, eu acho que eu vou morrer. Quando ela identifica de onde vêm esses pensamentos, ela consegue se desidentificar desses pensamentos. Né? Qual a relação desse conteúdo com a sua vida atual? Eu tenho esse medo, eu acho que eu vou ficar sozinha, que ninguém vai me ouvir, que ninguém vai ajudar. É esse medo. É tanto medo que eu acho que eu vou enlouquecer. Eu estou correndo com as pessoas agora e é um lugar feio, meio com lama, fede. Vem emoção. Eu estou com pouca roupa, é frio. A minha mãe deve estar correndo, eu não encontro a minha mãe. Quais foram os registros nessa vida passada e que hoje reverberam na sua vida atual? Eu sou muito pequena e não entendo o que está acontecendo. Assim como eu não entendo hoje o que se passa. O meu pensamento é confuso, o meu desespero são os mesmos. Tome consciência da origem dos pensamentos confusos, do desespero, do medo e da sensação de fragilidade. As pessoas me barram, eu caio. Vem outra vez emoção e acaba acontecendo a morte, né? As pessoas caem, tem arame farpado. É exatamente aí
O último pensamento: não vou conseguir, não vou conseguir. E esse era o mandato dela que reverberava. Sempre que havia a crise do pânico: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. As mesmas falas na sessão integrativa, que é a sessão seguinte à sessão vivencial, ela compreendeu justamente as relações com muita clareza. E é claro, ao final vem uma síntese terapêutica, quer dizer, o que o indivíduo apreende dessa situação? Como é que ele pode usar essa consciência no seu dia a dia, a partir de agora, para se libertar desse sofrimento? Eu preciso crescer e saber que eu posso cuidar de mim. Essa criança mora em mim hoje, quer dizer, ela pode cuidar da criança como mulher adulta. E assim, essa regressão foi muito importante para o desenvolvimento dela, o decaimento dos sintomas e a libertação. Então veja, uma ferramenta que considera o repertório espiritual, as vidas passadas, e que não poderia ser empregada a título de beneficiar o paciente. Pode, foi publicada. Eu mostrei no Conselho Regional de Psicologia, no Conselho Federal de Psicologia, e tive o aceite deles, desde uma publicação científica. Você pode, sim, trabalhar com esse método. Agora, com esse método. Não com uma confusão, uma miscelânea de coisas, e que mistura isso, e agora é cristal misturado com aquilo, e vira uma colcha de retalho. Existe um método, começo, meio e fim, que possa beneficiar esses pacientes. Então, é como se o indivíduo trouxesse fragmentos no primeiro momento. Esses fragmentos são relacionados a sensações, sintomas, e aos poucos, através da vivência, ele vai percebendo onde é que esses fragmentos se encaixam numa outra história, numa outra perspectiva, podendo assim ele se libertar daqueles fragmentos numa percepção mais clara, consciente da etiologia das suas dificuldades. O que vocês veem aí? Um rosto. Antes era um pedaço, um monte de conchinhas, né? Incompreensíveis. O que é isso? É osso? É concha? O que é? Não, aqui é um rosto que está integrando aqueles fragmentos dispersos, não conhecidos anteriormente. A minha gratidão a todos os meus pacientes, que muito tenho aprendido, que têm dado a oportunidade dessa travessia, né? Exitosa, de não há pagamento mais precioso do que acompanhar a superação de alguém. Essa é uma, vamos dizer, na moeda espiritual tem um quilate preciosíssimo, a oportunidade de acompanhar a melhora real, genuína, de superação de um sofrimento. A minha imensa gratidão a todos os pacientes que me deram a oportunidade de fazer esse caminho com eles. Quem quiser aprofundar esse tema, tem esse livro Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociências e a espiritualidade ensinam. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aí dessa linha de pesquisa. O meu grande abraço e minha imensa gratidão. Obrigado. Espetacular, Julião. Obrigado. Espetacular, né, gente? A gente que estava comentando publicação, trabalhos científicos, como é bom ouvir gente boa fazendo coisa boa, né? Espetacular. Vamos dar sequência então, gente? Rafa, vem para cá. Vamos conversar um pouquinho sobre o Continue. Eu vou tomar liberdade de convidar o Dr. Walter para vir fazer parte. Vem cá, Dr. Walter. Dr. Walter é psiquiatra, psicanalista e tarefeiro lá do Obreiros. Cadê o Alejandro? Alejandro não quer participar, mas vem cá, vai, Alejandro.
tem alguém aqui piando no meu ouvido que é melhor você participar. E eu obedeço. É um chinesinho meio brabo. Senta aqui, filho. E... Vamos lá? Então, o grupo Continue é um grupo que nós montamos há 1 ano e 9 meses, mais ou menos, em abril do ano passado, 30 de abril. É um grupo que foi montado pensando em aliviar a dor na alma de pessoas que têm dor na alma. No começo, a Rafaela ficou um pouco resistente a montar esse grupo, porque ela não sou médica, não sou psicóloga, eu tenho dor na alma. Como é que eu posso gerenciar um grupo muito semelhante a mim? E montamos um grupo com 4 pessoas, né? E estamos aí, há 1 ano e 9 meses. Eu queria que você colocasse o que é o grupo, depois a gente vai comentar um pouco do Continue Lutando, que o Alejandro é um dos coordenadores, e vamos ouvir o Dr. Walter, qual é a experiência dele com 50 anos de medicina? Quase, olha. Mais que 50 anos de medicina, 56 anos de medicina, contar a experiência dos resultados do grupo. Vamos lá, Rafa. Bom, primeiro eu vou falar sobre a nossa visão, né? A gente ouviu muito aqui do que fazer, de como a gente pode melhorar e de como a gente pode ter outra qualidade de vida. Mas falar sobre isso para pessoas com um grau de sofrimento muito elevado, que é o que a gente chama de dores na alma, são pessoas que têm um grau de sofrimento elevado ou que têm sintomas ou diagnóstico de algum tipo de transtorno mental, como a depressão, ansiedade, pânico, bipolaridade, esquizofrenia e todas essas doenças. Pessoas que passam por isso, elas têm a percepção da realidade distorcida. Elas não perderam a fé, não só em Deus, mas nelas mesmos. Elas são incapazes de enxergar esperança, enxergar amor, enxergar vida, né? Então, é muito complicado, nesse aspecto, as religiões e as crenças atrapalham muito no tratamento dos transtornos mentais, porque, vou citar Obreiros, a gente chega na Obreiros, né, a gente encontra pessoas que hoje o índice de pessoas que chegam na Obreiros é transtorno mental, na sua maioria, e câncer. E essas pessoas, elas vêm com uma crença de que isso é espiritual, de que elas estão desse jeito porque tem algo, tem obsessor e tudo mais. E elas têm resistência em aderir a tratamento, né? E isso é um grande problema. Então, o Continue surgiu num momento em que eu já não acreditava mais em nada. Quem era Deus para mim? Como é que você vai falar de Deus para uma pessoa que não quer viver, que não quer comer, que não quer sair do quarto, né? A estratégia precisa ser outra. E não existia essa estratégia, né? Eu mesmo na Obreiros fui obrigada pela minha família, que só disseram, vai e não faz nada, mas vai, vem com a gente. E foi o que eu fiz. E lá aconteceu uma coisa, eu já fazia tratamento, né? Até hoje eu faço tratamento psiquiátrico, psicológico. Isso é fundamental, porque transtorno mental é doença, né? A gente nunca fala para uma pessoa em tratamento para ela deixar o tratamento de lado. É a mesma coisa. Eu vou falar para alguém que faz câncer, que tem câncer, não fazer quimioterapia? Eu vou falar para alguém que tem uma doença autoimune, o Ale está aí, a não tomar injeção? Né? O que vai acontecer se ele não tomar injeção? Ele vai entrar em surto. O que acontece com uma pessoa que tem transtorno mental e não adere a tratamento? Ela vai ficar mal. Isso é fundamental. E isso não é dito nas religiões, isso não é falado nas casas espíritas. Pelo contrário, a gente escuta que é falta de Deus, é falta do que fazer, e todas essas... Mediunidade. Desregulada. E a gente tem que ouvir isso. E pais, né, com essa posição. Então, imagina, como já é difícil ter uma dor na alma e conviver com o preconceito e o estigma que tem na sociedade. Imagina você ir num lugar, buscar ajuda e ainda é obrigado a ouvir que isso olha, só espiritual, não precisa de remédio, remédio vicia. Não toma, imagina, psicólogo, vou ficar lá falando 1 hora
2, 3 vezes na semana, para quê? Vou falar com um amigo. Então, essas questões, elas são muito... essas crenças, elas estão enraizadas na sociedade, infelizmente. E quando eu cheguei na Obreiros, já fazendo tratamento e tudo mais, ainda estava mal, obviamente. A Obreiros, o tratamento espiritual, como o Júlio falou, ele é complementar, ele é preventivo, óbvio, isso é inquestionável. Mas começou a acontecer uma coisa muito legal. Eu comecei a encontrar pessoas como eu. Pessoas que tentaram suicídio, pessoas que se automutilavam, pessoas que eram bipolares e que não sabiam o que fazer, como procurar ajuda. E quando eu conhecia pessoas como eu passei a compartilhar a minha história e a pessoa compartilhava dela. Eu falei, nossa, eu não sou a única. Eu não sou um bicho estranho na minha casa, que eu tenho solução, eu posso ser diferente. E esse movimento, as pessoas começaram a melhorar e eu também comecei a melhorar. A partir daí, surgiu o Continue. O Continue é uma tatuagem que eu tenho aqui no ombro, com ponto e vírgula. Para quem já quis colocar um ponto final na sua história, mas colocou um ponto e vírgula e decidiu continuar. Eu fiz isso anos antes de chegar até Obreiros, como proposta de continuar viva, que é o meu desafio e vai ser sempre. Então, era para olhar no espelho e lembrar que eu tinha que continuar viva. Nunca imaginei que isso fosse virar um projeto e tudo mais. E esse projeto, o que ele faz? Ele ampara, acolhe, ama e leva informação, né, para pessoas com dores na alma. Nós não falamos de religião, não falamos de crenças, não de o que um acredita ou não. Nós amparamos essas pessoas, ouvimos, acolhemos com amor, sem preconceito, levando informação. Como é que busca ajuda? Onde eu posso fazer? O que é isso? O que é essa doença? O que não é? E o mais legal, os líderes desses grupos, nós começamos, o Dr. Walter está desde o primeiro comigo, nós começamos com um grupo, hoje nós temos 12, né? Todos os líderes dos grupos e monitores são portadores de doença. Ou são profissionais da saúde que têm histórias de vida com filhos, em relacionamento, ou mesmo profissionais que têm algum tipo de transtorno mental. Então, isso faz com que haja uma identificação, que a pessoa perceba que ela não está sozinha, que até um psiquiatra tem dor na alma. E não é porque ele tem dor na alma que ele não pode ajudar e ser ajudado. Então, hoje, o grupo ele cresceu muito. A gente tem mais de 200 pessoas e 22 voluntários. Mais de 500 pessoas já passaram pelo grupo. E a gente percebeu também que precisava ter algumas vertentes. Então, hoje, nós temos o Continue Lutando, que é o mesmo esquema do grupo, mas só com pessoas com câncer. A gente vai ter agora o Continue Imune, que o Alê está ali, sentadinho, vai ser o coordenador, vai começar agora só de doenças autoimunes. Nós temos o Continue Livre, só para pessoas dependentes de álcool e substâncias. E vamos ter também o Continue Vivendo, só para pessoas enlutadas, pessoas em luto. O que eu posso dizer disso tudo é que tem me ajudado demais. Assim, além de ajudar o outro, acho que isso faz parte do meu tratamento, nós estamos mensurando e o nosso projeto é que isso vire uma metodologia, que outras casas, outros lugares... existem muitos grupos de apoio, mas utilizam psicólogos ou psiquiatras. Não tem uma interação com o portador da doença. É como se o portador ele fosse... Não, ele é muito louco, ele não tem equilíbrio suficiente para ajudar outra pessoa. E a gente vê na prática que é totalmente contrário. Pessoas que têm dores, compartilham a sua dor, melhoram e ajudam o outro a melhorar. Então, tem dado muito certo. Eu sei que tem várias pessoas aqui que fazem parte do grupo, que são voluntárias no grupo, então que também... Meu pai hoje é voluntário no grupo também. Então, é algo que tem dado muito certo. Quer falar? Vou perguntar para ele, o que eu queria que ele dissesse. Como é que foi para você, como psiquiatra, entrar num grupo com essa proposta, né, onde os coordenadores são portadores de doença mental? Bom, inicialmente, uma palavra de gratidão. Gratidão aos organizadores desse seminário
essa experiência fantástica que nós estamos tendo nesse navio maravilhoso. Até eu estava dizendo para a Raquel, se nós tivéssemos a oportunidade de transformar esses navios de guerra, esses os porta-aviões nucleares, em transatlânticos como esse, e que nós pudéssemos pôr todas as nossas crianças atravessando o Atlântico para criar uma comunidade internacional de educação, seria uma coisa maravilhosa nós termos essa experiência. Então, depois dessa palavra de gratidão, eu vou responder a pergunta da Rafaela. Quando o Newton, acho que há uns 2 anos atrás, nos convidou para participar, eu fiquei muito apreensivo, porque eu trabalho com grupos há muitos anos, grupos de terapia e psicodrama e diversas abordagens terapêuticas. E para formar um terapeuta de grupo, é necessário um trabalho inicial de conhecimento da área de psicologia, de conhecimento da área médica. E aí, então, eu disse, bom, vamos participar dessa experiência, mas foi uma agradável surpresa, porque não era a finalidade nossa fazermos terapia. Na finalidade era justamente dar uma oportunidade para estas pessoas, para que elas tentassem colocar o que é uma representação mental em termos de uma fala, ou, em outras palavras, elas colocarem para o exterior alguma coisa que estava sendo imaginada. E, na medida em que estes objetos que fossem representados verbalmente, eles tivessem uma aparição, eles poderiam ser transformados. Enquanto eles estavam mergulhados no imaginário, como representações, elas só criavam angústia e desespero. No momento em que, numa técnica grupal, em roda, nós conseguíssemos fazer com que as pessoas falassem das suas dores, das suas angústias, criava-se uma oportunidade de transformação, porque aí, então, outras pessoas poderiam abordar essas questões sob um outro vértice. Isto não é uma coisa nova. Já o Sócrates fazia isso com seus discípulos lá, Platão, Sócrates, faziam os banquetes, as reuniões, onde eles tomavam um pouquinho de vinho e faziam as reuniões e falavam sobre essas questões. E os resultados eram fantásticos, resolviam grandes problemas dessa forma. Então, essa é uma técnica milenar que nós reproduzimos. A minha grande dificuldade, eu como terapeuta, era realmente me conter, porque diversas vezes, durante as sessões do Grupo Continue, eu via a oportunidade de uma intervenção terapêutica, mas eu tinha que me conter, porque não era esse o objetivo. Então, às vezes até pode ter acontecido de uma vez ou outra eu ter feito uma abordagem do ponto de vista psicanalítico, uma interpretação, alguma coisa assim. Mas o meu trabalho, o meu esforço era muito grande para me conter nessa situação. Bom, o que dores na alma é uma expressão de um médico chamado Michel Dupley, que usou essa expressão pela primeira vez há uns 100 anos atrás. Ele era um médico de um ambulatório em Dublin e ele atendia pessoas que tinham a característica principal de serem abandonados pela família. E eles iam a albergue noturno e se queixavam para este médico que eles tinham uma dor muito grande. E o médico, esse doutor Michel, ele examinava os pacientes e não encontrava nenhuma lesão física. E daí nasceu essa expressão dores na alma, que é uma dor que não é do corpo. Se bem que nós temos grupos Continue de pacientes que também têm dores
físicas no corpo, mas a grande maioria são dores na alma. E um parênteses aqui que eu poderia fazer, que talvez pudesse ajudar a compreender essa situação, a nossa preocupação nunca foi com diagnóstico de doenças mentais, porque, na verdade, é uma preocupação que os psiquiatras devem ter quando se colocam na necessidade de medicar os pacientes. Mas a nossa visão não era psiquiátrica, era uma visão mais espiritual, no sentido não religioso, no sentido mais científico, de falta de sentido da vida. A grande maioria dessas criaturas que nos procuram são pessoas com um certo desespero por falta de um sentido muito nítido da sua vida. E nosso trabalho tem sido mais na busca, na ajuda de que estes pacientes encontrem o seu caminho, o seu sentido. Eu não queria me estender muito, porque nós temos pouco tempo aqui, mas esse é um assunto que está ligado com todas as conversas que nós estamos tendo aqui sobre espiritualidade. Talvez surja uma oportunidade de a gente conversar um pouco mais sobre isso. Só vou complementar uma coisa que ele falou, dessa questão da espiritualidade, né? Que eu falei que a gente não fala de religião, não fala de crenças e tudo mais, mas está totalmente ligado ao... Lembra que eu falei no começo? Pessoas em alto grau de sofrimento perderam a fé nelas mesmas. E sem fé em si próprio, você não consegue ter fé na vida. Então, o grupo, ele resgata essa fé primeiro em nós. A gente recebe informação de que isso é uma doença, de que isso tem tratamento, de que isso não é permanente, que isso está ruim, amanhã pode estar melhor. E, a partir disso, a gente tem acesso a essa informação, a gente tem contato com pessoas, com o semelhante, o resgate de fé vem, e aí você passa a ter a fé na vida, fé no outro. A espiritualidade começa a fazer parte de você. Então, o Continue, ele tem essa missão que é invertida, né? Eu não começo na espiritualidade. Para pessoas que não estão nesse grau de sofrimento, certamente você consegue ter hábitos, né, de bem-estar e tudo mais. Só que, para quem está sofrendo, não dá. Então, a gente faz esse inverso. E nosso objetivo é o equilíbrio da saúde mental, que não é, obviamente, permanência. Eu disser aqui que eu estou bem todo dia, vou estar mentindo. Obviamente que não. Mas a gente aprende a conviver. Por isso que foi o tema do nosso encontro. Como conviver, como curar. Eu não quero saber a cura, porque não existe. Eu não quero saber o porquê que isso aconteceu e por que isso acontece, o que eu fui na vida passada e tudo mais. Eu realmente não me importa isso. O que importa é o hoje, a vida hoje. Então, corpo, mente e alma. Quando a gente consegue encontrar, fazer esse triângulo, é que o equilíbrio começa a surgir. Então, você pode falar. Uma coisa interessante que ela falou, e nós dissemos no bloco anterior, é da impermanência. Não é permanente. É da impermanência. Eu só queria complementar que dor na alma não tem uma repercussão orgânica onde a gente encontra algum exame que você possa fazer e dizer: esta pessoa deu tal coisa na tomografia. Não é assim. Dor na alma é dor na alma. Óbvio que pode ter uma repercussão física. Por exemplo, quantos casos de fibromialgia que fazem parte do grupo Continue, porque acaba doendo literalmente tudo. Interessante notar também o número de pessoas belíssimas, homens e mulheres jovens, lindíssimos, que à primeira vista não teriam motivo para ter esta dor na alma. Não existe um fenótipo que a gente possa olhar e dizer: está com dor na alma. Não trabalha, perdeu o pai, está doente. Não existe. Não existe. Todas as classes sociais, todas as idades, ele aparece. O transtorno mental é um transtorno da alma. Tá? Nós temos falado desde ontem, a mente não está no cérebro, ela está na alma. Tá?
Não perdemos ninguém, muitos com tentativas de suicídio. Felizmente, nesses 21 meses, não perdemos ninguém para o suicídio. Temos clareza de que mais hora, menos hora, certamente alguém partirá, vitimado pelo suicídio. Até porque não está sob nosso controle a vida de alguém. Mas, enquanto estivermos lá, estaremos amparando, acolhendo e amando aquela pessoa que nos procura com esse tipo de dor. A gente tem que lembrar que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Então, muitos dos casos, falar sobre isso, ter um espaço numa casa espírita onde a gente possa falar abertamente, faz com que porque tenho certeza que nessa sala tem pessoas que já tentaram, pessoas que já pensaram, que conhecem alguém, porque isso é mais normal do que a gente possa imaginar, infelizmente. Até porque quem se mata não quer se matar, ele quer matar a sua dor. Ele quer simplesmente pôr um ponto final na dor, não na vida. Ele passa a exterminar a própria vida pela dor na alma. Não quer morrer, ele quer matar a sua dor. E a cada 40 segundos a gente sabe que alguém vai embora. Alguém parte pelas próprias mãos para a parte espiritual. E os resultados, por enquanto, né, Dr. Walter, são belíssimos, espetaculares. Quer comentar alguma coisa? As pessoas... Conta para a gente a sua percepção na melhora das pessoas do grupo, de quando elas entram e, com o passar do tempo, como elas ficam. Todos nós melhoramos, não só os pacientes, porque nós todos somos iguais. Nós estamos num grupo, temos as nossas dificuldades. Na medida em que nós vamos nos comunicando as nossas dificuldades, é incrível a inteligência espiritual que surge nesses grupos, a capacidade de colaboração, de ajuda e que acontece. Isto não é novidade só no Grupo Continue. O grupo de Alcoólatras Anônimos e outros grupos de ajuda acontecem fenômenos parecidos com este. Um grupo de pessoas que se reúnem com amor, com carinho, de uma forma circular. Inclusive, essa questão da forma circular é uma questão muito interessante, que nós nos reunimos, que representa a mandala. E a mandala, nós sabemos pela sabedoria hindu, que a primeira tentativa, o círculo é uma primeira tentativa de pôr ordem nos sentimentos, nas emoções e dar um sentido na vida. Então, já pela forma como nós nos reunimos, em forma de círculo, e todos olhando um para os outros, e podemos nos comunicar sobre a égide da verdade. Isso é uma outra característica importante também. Na medida em que as pessoas vão participando do grupo, eles se tornam cada vez mais verdadeiros, falam com o coração mais aberto, suas experiências mais verdadeiras. E isto é um dos elementos fundamentais para que as mudanças acontecem, já que nós estamos no seminário de transformação. Essa transformação ocorre muito em função desta coragem, eu diria, de pôr a cabeça dentro da boca do monstro, no sentido de dizer a verdade, falar aquilo que realmente a pessoa sente. E, na medida que isto acontece, a gente vai vendo que não há nenhum monstro, existe a possibilidade de compreensão, todos são humanos e têm dificuldades semelhantes. E isto vai fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais tranquilas, mais alegres, mais comunicativas. E nós temos aqui algumas pessoas que participam dos grupos que podem também testemunhar isto. E essa é uma... Eu, como estava dizendo no começo, quando o Newton ele propôs o início do grupo, eu fiquei em dúvida se daria certo, porque é muito difícil fazer um trabalho como esse. Mas, felizmente, os coordenadores têm feito um trabalho muito, muito bem feito e muito responsável. A Rafaela também tem colaborado bastante. Então, os resultados têm sido fantásticos. Eu realmente só posso dar parabéns a todos os colegas que têm colaborado lá no Grupo Continue.
Eu queria também colocar que o que mata mais que o suicídio é a ignorância e o preconceito. Mata mais do que o suicídio. Ignorância e preconceito. Todos os grupos contínuos são monitorados, tecnologia está aí para isso, por WhatsApp, onde todos sabem como estão todos a cada minuto. E isso tem feito com que a gente fique muito tranquilo, esse monitoramento à distância. Conforme a pessoa se coloca, você já sabe como ela está. E eu queria que o Alejandro, que é um grande companheiro aqui, colaborador do Continue Lutando, colocasse as particularidades e os resultados do Continue Lutando. Bom, antes de mais nada, em espanhol ou em português? Pode ser. Tá todo mundo em espanhol, está todo mundo acordado? Tá. Olha só, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas daqui já tiveram câncer ou estiveram com familiares com câncer ou com pessoas muito afins? Olha só. Ok, então a gente sabe o que estamos falando, né? Baseado na estratégia geral, né, que a gente conversou aqui, a gente deu uma particularidade a partir da liberdade, né, que recebemos do Newton, da Rafa, de colocar coisas diferentes. Né? Eu tive câncer faz 23 anos. E aí, na conversa que a gente teve original, a gente falou assim, será que a gente pode pensar fora da caixa? O que é fora da caixa? Quais são as questões novas que vêm trazer à tona essa potencialidade da pessoa? Eu não sou médico, né? Eu trabalho na área de saúde, mas não sou médico. E então eu falei, a gente está do lado da pessoa, não do paciente. Paciente é aquele que espera pacientemente que alguma coisa aconteça, né? A gente fala do vivente, a gente fala do potencialista, e a gente fala que todos nós temos um potencial infinito para fazer dessa vida uma vida plena, seja independentemente da situação, da quimioterapia, da cirurgia, dos medos. Nós somos muito mais do que isso. Acreditando no ser humano infinito, iluminado, nesse potencial que todos nós temos, foi a proposta que a gente colocou na mesa, né? Acreditar que o outro é um legítimo outro. Isso significa que vem com seus medos, que vem com suas preocupações, mas que vem com uma vida enorme para executar. Tem sonhos, tem projetos. E muitas vezes o câncer, né, com a palavra mesmo muito forte, socialmente, pessoalmente, nos grupos, enfim, só nos leva a focar na doença. E a gente quer sair nessa questão da medicina nova, né, da medicina integrativa, na medicina do futuro, que está hoje se abrindo, na questão da salutogênesis. Isso significa criação de saúde, criação de bem-estar, criação de plenitude, e não na patogênesis, que é só pensar na doença e como eu saio da doença rapidamente. Isso também tem a ver, porque isso são parte das práticas médicas, das práticas da psicologia orientada nisso. Mas a gente não pode ficar só focado nisso. Então, a proposta qual foi? Simplesmente, os coordenadores, o Rodrigo, né, que é outro coordenador maravilhoso, e a gente conversou muito desse assunto e a gente falou assim, nós não somos nem líderes, nem coordenadores, nem monitores, a gente é focalizador. O que significa? Que a potência está em cada pessoa que participa do grupo. E se a gente conseguir liberar a potência das pessoas em grupo, esse grupo se transforma numa espiral ascendente e potente. E é o grupo, principalmente, quem gera essa disposição. A gente não faz nada, realmente. São eles, né? É a potência de cada uma das pessoas. Acreditar na legitimidade da pessoa, acreditar na potencialidade da pessoa, não julgar, zero julgamento, porque todos nós já passamos, ou estão passando, né,
por diversos estágios. Quem participa tem todos, qualquer estágio, qualquer idade, qualquer situação. A gente não seleciona qual a melhor pessoa para o grupo. Bem, quem precisa vir. E aí, nesse conceito, é a grande potencial. É o grande potencial e os grandes que eu chamo milagres. Milagres não significa só estar curado fisicamente. Milagre significa, em espanhol, tem uma palavra, a diferença entre curar e sanar. A sanação, não sei se em português existe, é uma sanação da alma, é encontrar um sentido, transcender. A gente fala de usar o câncer para transcender o câncer. A transcendência significa que vem muitas mensagens constituídas aí, e a gente tem que aprender a decodificar isso. O que isso está me trazendo? Nós somos responsáveis de mudar atitudes, escolher bons sentimentos, aquilo que nos faz bem, que nos leva para frente. Mas nós não somos culpados pelo que nos acontece. Senão gera uma culpa, né? Absolutamente responsável, e não é assim também. O câncer é uma questão muito complexa. A gente fala de bem-estar, a gente fala de qualidade de vida, e a gente fala de domesticar o câncer. Quando eu tenho alguma coisinha, né, sai um cisto aqui, que é uma bolachinha de gordura, né? Eu falo, nossa, apareceu de novo no mediastino, né? Ou seja, a gente convive com isso a vida toda. Então a gente tem que aprender a domesticar. O que a gente faz? Faz muita coisa. A gente rimos muito, dançamos, né? Choramos juntos, né? Compartilhamos esses assuntos que a gente não sabe, tentamos nos empoderar cada vez mais a partir do WhatsApp, né? Então manda, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer... Ok, a gente está junto, mas está junto mesmo. A gente não é só palavrinha de WhatsApp, está junto no coração, está junto vibrando, né? E rapidamente a gente forma parte da equipe. Então, na verdade, os focalizadores só estamos fora, porque a potência está aí. E o grande truque é colocar algumas questões, né, nesse espaço de segurança, nesse espaço de amor, nesse espaço de acolhimento, né? Não é, Maria Lúcia? Depois eu vou pedir para você contar alguma coisinha, se você quiser. Tem um monte de gente aqui para a gente perguntar. Vocês querem falar? Su? Eu só queria que vocês entendessem o que é o projeto Continue. Da mesma forma que um dos grupos pensa em morrer, o outro grupo só pensa em sobreviver. É interessante, mas a metodologia e as colocações são as mesmas. É ampare, acolhe e ame. Ponto. Ponto. E deixa eu colocar um exercício para vocês, né? Façam assim, ó. Agora assim, ó, como se fosse pegar alguma coisinha. Tá. Assim, agora a direita, cuidado com o olho do que está à direita. Aí, e agora dobra o cotovelo e fazem assim, ó. Isso, né, é a dose de quê? Da felicidade. Por quê? E a gente ensina isso, brinca muito com isso. Por quê? Porque quando você está tomando a dose é a D de dopamina. A dopamina é o quê? É ter projetos, é ter sonhos na vida. É celebrar quando a gente vai caminhando, vai atingindo sonhos, né? A oxitocina, da O, o que é a O? O abraço. Quando a gente abraça por mais de 20 segundos, a gente se enche de oxitocina, né? Que é um hormônio maravilhoso de se sentir parte do todo, né? A S da dose, né? A S é a serotonina. E a serotonina nos dá essa sensação de prazer. E a E é a endorfina. Por isso a gente dança muito. A gente brinca muito. Tango. Quando você se movimenta... Nossa, tango vai vir no próximo grupo, né? Então, é simples. A gente conecta, faz uma ponte do que é a medicina, o que a gente viu, psiconeuroimunoendócrino, epigenética, inflamações, sistema imunológico, blá, blá, blá. Ok, isso tá.
Mas como é que eu levo isso para a prática do meu dia a dia? Para ser comandante da minha saúde. Para saber falar que não. Para saber comandar a equipe que está ao meu redor. Para me acompanhar no que eu preciso agora. Para conseguir falar com o médico. Né? Para ganhar simetria. O empoderamento não é assimetria, é simetria. Me empoderar não significa estar em cima dos outros. Me empoderar é estar no comando do que me acontece, da minha vida. E vida não só vida material, é vida com maiúsculo, né? Então, eu posso pedir um... Deixa eu só para complementar o que o Newton falou, dessa diferença, né? No Continue de Saúde Mental, a gente não consegue atuar dessa forma. Por quê? Porque eu não consigo atingir alguém que não quer viver. Se essa pessoa não tiver uma intervenção com tratamento, para ela ter a noção da realidade, se perceber, aí ela consegue enxergar a vida dessa forma. Então, só para vocês verem que, às vezes, né, no mesmo dia ali, a gente está com vários grupos, o Dr. Walter participa dos dois. Num grupo, as pessoas, a gente está lutando para fazer com que elas percebam a realidade, que elas precisam de ajuda e tudo mais, e no outro... as pessoas estão numa outra energia. São coisas diferentes. Posso passar para claro. Maria Lúcia? Claro. Depois passa para a sua. A Maria Lúcia faz parte... Ah, tá bom. Obrigado. Fica. A Maria Lúcia faz parte dos membros fundadores, né, do grupo. E eu perguntei para ela se ela queria falar alguma coisa, né? E os resultados que pediram... É só pedir a tua experiência... Bom dia a todos. É com muito prazer que eu estou participando desse evento e feliz, muito feliz mesmo, porque quando eu cheguei no grupo, a minha formação é da área da saúde também. Tratei de muitos pacientes com câncer e eu achava que era imune, né? Quando me vi diante de um câncer de rim, meu mundo caiu. Desabei. Mas, graças a Deus, fui levada para Obreiros, comecei a participar, comecei a realmente passar pelo tratamento e fui convidada para participar do Grupo Continue. Quando a gente chega no Grupo Continue, todos nós chegamos da mesma forma. Com medo, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou conseguir aqui. Mas, à medida que a gente vai colocando para fora todos os nossos bichos lá de dentro, a gente vê que nós podemos muita coisa. E como o Dr. Newton fala, a cura está dentro da gente. A gente busca lá no fundo aquilo que a gente tem de melhor, porque a gente vê que todos estão buscando a mesma coisa e que a gente está contribuindo para que todos saiam desta situação. Então, é uma demonstração, é um carinho muito grande, é um amor muito grande demonstrado e que as pessoas são acolhidas. Com todos os seus medos, todas as suas dificuldades, são tratados ali. E aqueles que chegam, que vão passar por uma cirurgia, muito mais ainda, porque eles estão morrendo de medo de ir para a cirurgia. E eles vêm, e a gente consegue trabalhar isso. E eles saem de lá confiantes. Segunda-feira mesmo, nós tínhamos uma pessoa que ia participar de uma cirurgia, ela foi muito tranquila. E, assim, super feliz, agradecendo que ela tinha realmente se encontrado. Então, é diferente, é a luta pela vida. É a luta de outros sonhos. A gente tem o direito de sonhar. E é o que nós fazemos. É isso. Muito obrigado, Maria Lúcia. A Sueli. Bom dia. Eu gostaria assim, muito de agradecer, né, a Rafa, porque eu sofria da dor da alma e eu não sabia.
por vergonha, por falta mesmo de conhecimento, né, de esclarecimento. Porque como uma pessoa que tem uma família maravilhosa, tem casa, tem isso, tem aquilo, trabalha tudo e pode ter alguma coisa. Você não imagina isso. E aí, um dia, na palestra dela, eu fiquei sabendo o quanto mal eu estava fazendo para mim e para minha família. Não falando, não me expondo, e sofrendo e morrendo um pouco a cada dia. Porque a gente vai morrendo a cada dia. A partir da hora que você não vê cores, você não vê saída. É tudo cinza. Você vai, é tudo automático. Você levanta, faz isso, né? Não quer voltar para a sua casa, mesmo tendo essa família maravilhosa. Então, foi muito triste. Mas, quando eu conheci a Obreiros, conheci a Rafa, conheci o Dr. Walter, maravilhoso, que eu amo de paixão. Eu falo para o meu marido e para minhas filhas. Sabe? Então, assim, foi clareando, foi clareando. E hoje eu sou uma pessoa que eu tenho pensamentos positivos, eu vejo a vida colorida, eu vejo um futuro, eu tenho tudo. Assim, eu mudei a minha casa, eu mudei a minha vida, continuo sim tomando remédio, como a Rafa falou. Não é feio, você vai tomar como qualquer pessoa toma. Então, você toma assim, bonitinho, até o médico falar que não precisa. Mas é uma coisa que eu me encontrei. Hoje eu sou outra Sueli, né? E assim, aí eu descobri também o motivo, né, Dr. Walter? Eu descobri o motivo, porque quando eu fui falando, porque eu tinha medo de ter medo. Vocês não queiram saber o quanto isso é horrível. Você ter medo de ter medo. Medo do quê? Às vezes eu deparava comigo já em pé. Meu marido falava, se eu deitada, eu levantava do nada. Quando eu vi, eu já estava em pânico, transpirando. Ele falava, o que você tem? Eu, com vergonha, não é nada, eu quero ir ao banheiro. Mentira, eu não sabia nem por que eu estava ali. Entendeu? E, assim, coisas que... Hoje, eu estar aqui com esse monte de gente pelo navio todo... Eu falei para a Rafa, nossa, Rafa, estou curada. Aí ela, calma. Ela, calma. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu não pego um ônibus. Eu não pegava um ônibus. Metrô. Sabe? De dar pânico de estar dentro. E aqui, quando eu deparei com aquele monte de gente, eu falei, meu Deus, não senti nada, a não ser uma leve tontura. Não senti enjoo, nada. Deitei na minha cama, dormi que nem um anjo. Eu falei, nossa, Senhor, como eu estou bem. Então, eu me sinto ótima. Falo para a Fê, que é do meu grupo, né? Meu pai. E isso, Sérgio, parceiro. Então, assim, eu falo para eles, eu estou realmente curada, porque eu sou outra pessoa. E graças ao Continue. Para quem está nos assistindo e não está aqui hoje, mas está vendo pelo YouTube, a gente quer deixar uma mensagem de que a casa está aberta. Nós não queremos inventar nada, mas você pode mudar não só a sua vida, mas a vida de todos que com você convivem. O Continue é um projeto que não é nosso, não será só nosso. A gente quer multiplicar o Continue para todas as casas espíritas, religiosas, para todos os grupos terapêuticos que estão por aí, em todos os setores, não só na área de dor na alma, mas todas as doenças. Para você que está enlutado, também continue vivendo, porque a vida segue. Nós vamos montar esse grupo para os enlutados, para doenças autoimunes, doenças que acabam com a pessoa. A gente fala muito em câncer, mas quem tem uma doença autoimune, muitas vezes sofre tanto ou mais do que quem tem câncer. Todas essas doenças crônicas, dá para a gente trabalhar amparando, acolhendo e amando. Procure a gente. Dr. Walter quer fazer um comentário, né? É um comentário rápido. Eu acredito que o que pode nos ajudar a compreender a transformação de uma pessoa é exatamente esta possibilidade de um mergulho no âmago da sabedoria que cada um de nós tem dentro de nós. E o que eu
A Dana Zoá, nesse livro que ela escreveu, que eu achei fantástico, chama A Inteligência Espiritual, ela faz uma síntese brilhante desse mergulho que é possível qualquer um de nós fazer no âmago, na nossa essência, no que ela chama de ponto de Deus, mas no sentido de despertar uma sabedoria, como no relato desses dois nossos colegas que fizeram agora, que não é propriamente só o mérito do grupo Continue, é a possibilidade delas despertarem dentro delas a sabedoria e poderem, com esta aquisição, desenvolver a inteligência espiritual. Essa inteligência é capaz de administrar a maior parte dos conflitos que surgem nas pessoas. O Freud, ele conseguiu dar um passo na parte consciente, do inconsciente, mas atualmente o que nós estamos observando é que os conhecimentos transcendem essa questão do inconsciente para um outro nível que nós chamamos de espiritualidade. E a proposta desse seminário é justamente essa: a espiritualidade e cura e tratamento o desenvolvimento da saúde mental. Então, eu queria simplesmente dar uma mensagem aqui que não é uma ideia minha, mas que fez muito sentido a respeito da semente. É como se nós todos tivéssemos uma semente dentro de nós, à espera de que a terra seja cultivada, que tenha condições para que ela germine. Então, o que o grupo Continue faz, o que uma psicoterapia faz, o que um relacionamento com um amigo, com uma pessoa amorosa, é justamente fazer com que essa semente brote no seu coração, para que essa espiritualidade traga essa sabedoria que todos nós temos dentro de nós. Então, é isso que eu queria dar, essa mensagem da espiritualidade como uma semente em estado de latência. Infelizmente, muitas pessoas podem morrer sem ter tido a oportunidade desta semente germinar. Mas todo o trabalho que nós estamos fazendo, e mesmo nesse seminário, e a palavra seminário está ligada a semente, seminário quer dizer semear, nós todos estamos semeando o coração de vocês com ideias para que esta semente germine, para que ela se torne uma árvore magnífica, brote, não só um arbusto, mas uma árvore que possa abrigar muitos sonhos, muitas pessoas e muita vida. Obrigado. Eu agradeço ao Alejandro, ao Dr. Walter e à Rafa, e vamos encerrar o seminário, a parte científica. Eu queria que a Claudinha viesse até aqui para a gente. Obrigado, gente. Vamos tirar duas. Eu queria agradecer de coração a todos vocês, mas principalmente a Claudinha, que foi a grande mentora desse seminário, nos ajudou barbaramente, vindo de viagem, indo para Nova York. Eu agradeço infinitamente pelo convite. E conversamos muito como fazer esse seminário. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Mas a gente podia agora alinhavar isso, né, Claudinha? Tudo que a gente mostrou aqui, né? Eu acho que a gente começou mostrando essa relação, né, de como o espírito arma o seu projeto nessa vida que a gente está vivendo, né? Passamos aí um pouco por toda essa estrutura da epigenética, de como monta essa estrutura, né, de como a gente arma os legos, né, do nosso corpo físico, como a gente vai montando essa experiência a partir desde a infância, carregando, né, toda a experiência da nossa família e nos preparando. Depois começamos a falar sobre essa potencialidade do projeto de vida que a gente está vivendo, de quais são as instrumentações que a gente tem para alavancar e potencializar tudo aquilo que a gente veio para fazer e aprender, né? E um comentário, né, aproveitando essa experiência maravilhosa, né, de escutar o Continue e o pessoal,
mesmo eventualmente quando a vida física termina, o nosso espírito é imortal, não importa, né? Essa vida ela é só uma passagem, ela é só uma história no meio de milhões de vidas que a gente teve. Então, mesmo quando a coisa eventualmente, né, não pode prosseguir no campo físico, isso não tem nenhuma importância no sentido espiritual. A gente respeita, a gente quer que a vida, né, siga. Mas a verdade é que ela não é uma finalização nesse sentido. A gente vai passar por aquela experiência um pouco mais difícil, vai sair do outro lado, no campo espiritual, e vamos partir para outra. Né? Então, é muito importante, e eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que o Espiritismo nos traz, e todas as filosofias que nos ensinam sobre a continuidade do espírito imortal, é que o caminho é longo, né? A amplitude é muito grande. Então, mesmo quando a gente dá uma tropeçada, não tem problema, a gente segue do outro lado. Né? E aí eu acho que a gente, escutando, né, o testemunho das pessoas que participam, a potencialidade do ser humano está claríssima. Está na nossa mão essa construção, né? E uma coisa que a gente comentava, assim, o maior risco nosso, gente, é não tentar, honestamente. A única coisa que pode nos deixar caído no chão é a gente ficar lá caído e não querer levantar, mesmo que a gente caia 50 vezes, 60 vezes, 100 vezes, não importa. A única coisa que pode nos derrotar é ficar caído no chão e ter preguiça de levantar. Esse é o único risco que nós temos. Eu também queria só relembrar que não somos vítimas de determinismo. Nós construímos o nosso futuro, o nosso destino. Nós não somos vítimas de hereditariedade. Não somos vítimas de absolutamente nada. Nós somos, sim, partículas divinas, somos luzes, somos deuses e somos responsáveis por tudo que nos acontece. Não vamos nos culpar, não vamos... de alguma forma, nos punir. Ao contrário, nós estamos aqui para aprender a ser feliz. Celebrar a vida sempre, 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 sempre. Dor acontece. Todos passamos por momentos dolorosos. Como diria Carlos Drummond de Andrade, sofrer pela dor é opcional. Vamos acabar de vez com o sofrimento, com a autopiedade. A autopiedade é uma coisa horrível. Sim, vamos deixar o saco de mágoas e jogar no mar, já que estamos aqui no meio desse oceano, pegar todo o saco de mágoa, aquela mochila que a gente teima em carregar, vamos jogar no mar. Todo mundo chegando na sua cabine, jogue no mar. Aquela maletinha, vamos dizer assim, de ódio, raiva, ciúme, inveja, vamos jogar no mar também. Orgulho, para que orgulho? O que se faz com orgulho? Egoísmo, arrogância, prepotência, para que tudo isso? Vamos deixar tudo aqui nesse oceano maravilhoso para que a gente possa, de alguma forma, viver o dia a dia com paz, harmonia, com amor, e assim a gente vai conseguir, com certeza, ser feliz. Muito obrigado a todos, que a gente possa estar sempre juntos. Graças a Deus.